Salve galera, eu sou Everaldo Rodrigues, este é o Estante Etérea e depois de um tempinho finalmente estou de volta aqui no canal para finalmente falar sobre Edgar Allan Poe. Aproveitando aí que a Dark Side Books adicionou no seu catálogo, né, o primeiro volume da coleção Medo Clássico Edgar Allan Poe, né, uma coletânea com vários contos do grande mestre, do grande escritor Edgar Allan Poe. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho de um dos contos que eu gosto muito, né, do Edgar Allan Poe, tentar analisar alguns pontos interessantes nessa história e mostrar para vocês porque o Allan Poe é um escritor tão admirado, tão importante até hoje. Eu já li o Poe em várias versões, em várias traduções, né, não é a primeira vez que eu tenho contato com a obra do autor aqui nesse livro. Eu já li ele em traduções mais antigas, né? Eu tenho aqui uma edição da década de 70 com vários contos do Edgar Allan Poe. E agora a Darkside está lançando esse livro aqui muito bonito que eu já mostrei no unboxing e que tem aí uma nova tradução, vários comentários, tem uma espécie de organização temática nos contos aqui, né? Então os contos estão separados por temas envolvendo narradores homicidas ou os casos do Detetive Dupin, por exemplo. E eu decidi falar aqui do conto que abre essa coletânea, né? Que abre o volume 1, que é um dos contos mais famosos e mais importantes do Edgar Allan Poe e também um dos melhores, unanimidade aí entre muita gente, que é o conto O Poço e o Pêndulo. O conto O Poço e o Pêndulo, ele foi escrito em 1842, é o título original, The Pit and the Pendulum, e ele traz uma história bem sinistra e uma estrutura muito interessante que vale a pena a gente se atentar. A sinopse do conto é bem simples, né? Traz a história de um homem que foi ali julgado e condenado pela Inquisição Espanhola. Ele é jogado em um calabouço e dentro desse calabouço ele passa por diversas torturas físicas e psicológicas e ali confronta o espectro da morte várias vezes enquanto tenta escapar, enquanto tenta sobreviver àquele inferno. Uma das coisas muito legais desse conto do Edgar Allan Poe em especial é que ele tem uma base histórica, ele está situado em um momento histórico que é o momento das Inquisições e especialmente da Inquisição Espanhola, né, que foi conhecida como a Inquisição mais severa e mais cruel daquela época, né, na Idade Média. Era um cenário muito ruim para quem fosse considerado herege, né, vamos dizer assim. A Inquisição teve várias funções e vários lugares da Europa, mas onde ela foi mais cruel e mais arbitrária, né, também principalmente imparcial, né, foi na Espanha, ali no final do século XV, né. Esse é o cenário do conto, né, tanto é que na conclusão do conto, eu já vou falar isso já, temos ali um personagem real que é mencionado, então tudo isso faz com que a história fique bem situada no momento histórico e isso é muito legal. O texto do Poe abre com uma nota que diz o seguinte, né? Estou lendo, ela é escrita em latim, mas estou dizendo aqui a tradução que no livro é feita pela Márcia Heloísa, que diz o seguinte: neste local, a multidão furiosa e insaciável por muito tempo cultivou ódio ao sangue inocente. Agora que a nação está salva e a cripta da morte foi destruída, a vida e a saúde vão habitar onde antes pairara a temida morte. Essa inscrição ela faz parte de uma quadra, né, de uma placa que foi feita para ser colocada em um mercado que foi erguido no lugar em que outrora se realizava o Clube dos Jacobinos, né? E o que vinha a ser o Clube dos Jacobinos? O Clube dos Jacobinos foi ali uma espécie de partido político radical na França, né? Então ele foi um dos grandes responsáveis e um dos mais efetivos na Revolução Francesa, né? Só para deixar as coisas bem mais simplificadas, o próprio Robespierre fazia parte do Clube dos Jacobinos, então dá para entender um pouco de como esse clube foi importante para a Revolução Francesa. E apesar dele ter ocupado pouco tempo ali, né, o reinado, vamos dizer assim, o governo francês naquela época, ele foi responsável por muito da violência que se seguiu à Revolução, entendeu? Julgamentos, decapitações, eram coisas diárias. Tem muito material sobre isso na internet, muito material na ficção também. Foi um período ali conhecido como o terror, né? O Neil Gaiman fala disso em um capítulo do Sandman, é uma história muito interessante, vale a pena conferir também. O Poe abre o conto com essa pequena, né, com essa estrofe que exemplifica que naquele lugar, em determinada época, cultivava-se o horror, cultivava-se a morte e não mais aquilo acontece, e é algo que se reflete ali na história do Poço e o Pêndulo, né? Então o personagem de O Poço e o Pêndulo, ele já começa o conto condenado, né? Ele já começa o conto narrando que ele foi condenado pelos inquisidores, que ele se recorda apenas das bocas proferindo, né, a temida pena de morte e dos vultos negros e depois só a escuridão. E aí que começa a tortura do personagem, né? Começa com a escuridão. A escuridão envolve ele de tal forma que nem mesmo estar de olhos fechados é tão escuro quanto a escuridão em que ele está envolvido, né? E é um cenário de muito terror, de muito suspense. E é a forma como Poe
trabalha para criar a tensão que ele vai explorar e que ele vai ajudar a eclodir ali do meio pro final do conto, né? À medida que o tempo vai passando no conto, o personagem vai passando por outras torturas, né? Ele se vê solto dentro dessa cela que ele acredita ser um porão circular, porque ele anda tateando ali a parede na escuridão, ele não consegue ver nada e ele acredita que deu uma volta completa e tal. Ele passa por muito terror psicológico por não conseguir enxergar, e quando ele por fim sente algo aqui que é diferente das paredes, ele descobre que ali no meio do quarto onde ele está, no meio da cela, né, há um poço, qual ele taca, se não me engano, uma pedrinha, uma lasca do tijolo que ele arranca da borda e taca lá embaixo, e ele demora um tempinho para ouvir a pedra caindo lá embaixo, né, então. E ele se vê ali escapando por um triz de ter a morte dele certa dentro daquele poço, né? E automático é isso, né? Assim que ele descobre que há um poço ali e por consequência ele se salva da queda, ele é colocado pelos inquisidores em mais uma nova tortura, né? No caso, quando ele acorda, ele está amarrado a uma mesa, totalmente imóvel, apenas com um braço livre para poder se alimentar. E dentro de toda aquela escuridão e da alucinação que ele passa a ter, porque o terror é muito grande, né? O medo da morte, a morte é iminente, né? A morte é muito evidente ali. O destino certo dele é a morte dentro daquele porão. Ele começa a ouvir um barulho que ele associa a um barulho circular, né, no momento. Depois ele começa a ver logo acima dele, em vários metros, uma espécie de pêndulo que balança, né, e vai e vem. Só que ele não dá muita atenção no começo porque o pêndulo está bem distante. E à medida que o tempo passa, esse pêndulo vai descendo, vai se aproximando dele, vai se aproximando, e ele começa a notar que na ponta desse pêndulo tem uma lâmina em forma de meia-lua. Então, ali está mais uma tortura, né? Os caras colocaram um pêndulo com a lâmina que vai pouco a pouco se aproximando dele para deixar ele mais exaurido mentalmente, mais apavorado, e para consequentemente cortar ele ao meio aos poucos, né? Já que a lâmina desce praticamente centímetro por centímetro ali e demora pra caramba, e é nisso que tá a grande tensão do conto, né? O conto tem muito dessas viradas, né? O personagem escapa de algum tipo de tortura, de morte, e ele se vê diante de outra ainda maior, né? Então, depois do pêndulo, ele vai se ver de novo diante de outra coisa muito pior, muito mais sufocante, o que nos leva a mostrar, né, a moral mais vaga, né, desse conto, é que ele é um conto sobre a iminência da morte e de como nós, seres humanos, né, às vezes temos plena consciência disso, da morte, e ao mesmo tempo tentamos evitá-la, né, como o personagem tenta evitar a morte certa ali, pelo poço, pelo pêndulo e pelas tantas outras loucuras que ele tem que passar dentro daquela cela. E lógico, tudo isso é construído com essa narrativa enervante do Edgar Allan Poe, né? Ele tem uma linguagem fantástica, a tradução tá muito bem feita aqui na Dark Side, eu gostei bastante, ela não desrespeitou a obra do Edgar Allan Poe, ela não facilitou, né, a leitura para os novos leitores, porque a gente tem aqui uma obra clássica que merece ser lida aí com toda a sua pompa e toda a imponência do palavreado da época, né? Existem coisas que não podem ser modificadas, e uma delas é a complexidade de grandes escritores, e Edgar Allan Poe é uma delas. Então a tradução do conto aqui tá muito legal, eu recomendo. Traduções antigas também valem muito a pena, apesar de eu não recomendar traduções dependentes na internet. Eu já li o Poço e o Pêndulo por uma tradução em PDF e tal, na internet, eu não gostei muito. Eu tô aqui indicando a da Dark Side porque, além de ser parceiro aqui do canal, é um livro que tá muito bonito e vale muito a pena. É um mérito da tradução conseguir manter a classe do Edgar Allan Poe, né? Porque é um autor que é considerado por muitos, né? E eu não discordaria dessas pessoas como o maior escritor de todos os tempos. Ele teve uma carreira muito curta e que não foi tão reconhecida na sua época como é hoje. Mas ele é um escritor muito importante para a literatura em geral. Ele contribuiu para a prosa, para a poesia, para a crítica, né? Ele foi um cara muito amplo nos seus talentos, e eu acho que é um autor que vale a pena não só os fãs de terror, né, de suspense conhecerem. O Poço e o Pêndulo se enquadra muito nessa narrativa de terror, nessa narrativa de medo, mas também qualquer fã de literatura em geral vai se deliciar com a obra do Edgar Allan Poe, porque ele é um autor que é único, né? A sua obra é única no universo, então vale muito a pena conhecer. Para finalizar minha pequena análise sobre o Poço e o Pêndulo, né, mencionando de novo aquela coisa da base histórica no final do conto, né? E aqui vai um pequeno spoiler, se você não quiser ver o spoiler, eu vou deixar aqui o minuto, né, desse vídeo em que o spoiler termina. Então, se você não quiser ouvir, vá lá e clica nesse minuto aqui, você vai pro finalzinho do vídeo, e eu vou começar o spoiler agora. No final do conto, né, nosso personagem principal que é salvo da tortura final ali que os inquisidores impõem nele, e ele é resgatado por uma pessoa especial, né? Ele reconhece esse homem, ele chama ele de General Lassalle. E esse General Lassalle é um homem que existiu na vida real, né? Foi o General Antônio Charles Louis de Lassalle, que era Conde de Lassalle. Ele foi um general francês na época das guerras napoleônicas, e ele invadiu a Espanha e muitos outros países. Ele lutou nessa expansão do Império Francês, né? E ele invadiu a Espanha ali
ali no ano de 1808, um ano antes dele morrer, na verdade. E isso serve também para fundamentar o final do conto e comparar com aquele comecinho, né, aquela pequena estrofe que tem no comecinho do conto, sobre a placa que é colocada no mercado lá, no lugar do Clube dos Jacobinos, né, se você prestou atenção. Porque quando o general La Salle chegou na Espanha e tomou controle ali, a Inquisição teve uma pausa, né, ela acabou por um momento. Não que os métodos franceses, né, do exército de Napoleão fossem métodos menos desumanos, mas o que eu quero dizer é que o Poe faz essa comparação entre cenários, né? Então o horror do personagem acaba quando ele se vê na mão dos inimigos dos espanhóis, né? Ainda que, parafraseando aquele velho ditado popular, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, ao se ver diante do inimigo da Espanha, né, tanto que a última frase do conto é a Inquisição estava na mão dos inimigos, ele se vê livre da tortura e livre de toda aquela tensão e da morte. E é meio que um anticlímax, né, que o Poe dá ao conto, que é tão cheio de tensão, mas ainda assim é uma forma bem legal de ele basear o conto na realidade, e é aquele toquezinho de mestre ali que só grandes escritores são capazes de fazer. Bom, então é isso. Esse foi meu vídeo de retorno aqui do Santa Etérea sobre o Poço e o Pêndulo, né, o conto de Edgar Allan Poe, que está nessa edição maravilhosa aqui, lançada pela Dark Side Books. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem se interessar por esse livro aqui, na descrição do vídeo vai ter link para vocês comprarem ele em lojas virtuais, e comprando por esses links vocês ajudam o Santa Etérea a continuar crescendo. Se vocês gostaram de ver comentários sobre contos do Edgar Allan Poe, né, eu nunca falei do Edgar Allan Poe aqui no canal, tem muita gente legal no YouTube que já falou pra caramba, vou deixar alguns links inclusive aqui relacionados. O William do Literatura Dark sempre falou do Edgar Allan Poe, a Ana Costa tem um projeto de leitura que é o 12 Meses de Poe, e é muito legal, também vou deixar o canal dela aqui pra vocês acompanharem, pra vocês conhecerem, se vocês não conhecem, né? Mas se vocês quiserem ver mais Edgar Allan Poe aqui no Estante Etérea, comentem aí, deixem suas impressões sobre o vídeo, deixem suas impressões sobre o conto do Edgar Allan Poe, isso é mais importante, eu gosto de saber a opinião de vocês sobre o que eu estou falando aqui. Siga o Estante Etérea nessas redes sociais, se inscreve aqui no canal para mais vídeos. Um forte abraço pra todo mundo, até a próxima e tchau, tchau.